Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Bom, Abraão já conhecia Yahvé antes de Moisés? Bom, nós temos alguns textos que dizem assim. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra de Ur, dos caldeus, para vos dar esta terra para a possuíres. E Gênesis 15, 2, então disse Abraão, Senhor Deus, que me darás, visto que sou estéril, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? O escritor do texto mostra que Abraão já conhecia o nome de Yahvé. Devemos lembrar que Abraão, se existiu, foi por volta do ano 1800 antes da era cristã, e Yahvé apareceu por volta do ano 1300 antes da era cristã. Mas essas declarações contradizem o livro do Êxodo, que diz que a primeira pessoa a conhecer o nome de Yahvé, ou Yahvé, foi Moisés, que viveu cerca de 600 anos depois de Abraão. Êxodo 6, 2 a 4. Deus falou a Moisés e disse-lhe: Eu sou Yahvé, eu sou Jeová. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não me dei a conhecer a eles. Aparentemente não há problema aqui, já que a tradução esconde algo mais. Todas as traduções escondem isso quando dizem Deus Todo-Poderoso. Para o leitor comum, não se percebe o que está escrito aqui. Em hebraico diz El Shaddai. El é o nome de um Deus que era adorado no antigo Israel, Canaã e o Garit. Shaddai é um adjetivo dado a esse Deus e ele tinha vários adjetivos como o Elion, o mais alto, traduzido incorretamente como muito alto, é o Shaddai, ou Shaddai igual a estepe, montanha, ciumento, mal traduzido como todo-poderoso, é o Olam, desconhecido, mal traduzido como eterno. Com esse conhecimento, o vespeiro já estava agitado. Existem muitos textos que mostram que Israel adorava o Deus El. Vejamos Abraão se relacionando com esse Deus El. Em Gênesis 17, versículo 1. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Gênesis 21, versículo 33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome de Jeová, Deus Eterno. El Olam, Gênesis 33, versículo 20. E ele construiu um altar e ali o chamou de El Elohim, Israel, o Deus de Israel. Gênesis 14, 22. Então respondeu Abraão, rei de Sodoma: Levantai a minha mão ao Senhor Deus Altíssimo, Elion, possuidor dos céus e da terra. No texto a seguir podemos ver duas divindades, uma que dá a herança e a outra que recebe a herança. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de 8 a 9, quando Elohim dividiu as nações, quando distribuiu os filhos de Adão, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Deus, El. Mas a porção de Yahvé era o seu povo, Jacó, Israel, a sua parte da herança.
esse texto não parece como o escreve nas versões mais recentes, porque procure o mais antigo desse texto, que é o da Corã ou da Septuaginta. Os escritores bíblicos tentaram esconder este fato de que outro Deus era adorado nos tempos antigos e o Deus Yahvé aparece por volta do século 13 a 14 antes da era cristã. Na cultura e na arqueologia, e o deus El é muito mais antigo. O deus El é mostrado como o mais antigo dos nomes teofóricos de pessoas e lugares dos tempos mais antigos de Israel, como Samuel, Ismael e muitos outros nomes que se referem claramente ao Deus El. Todas as palavras os nomes que terminam com El e nomes de lugares como Betel e Israel, de acordo com o que nós estamos vendo, o Deus El não é o mesmo que o Deus Yahvé. O nome Yahvé mostra que é posterior. Alguns exemplos são os nomes dos profetas Isaías, Isa e Yahu, que significa salvar Yah. A terminação Yah se refere a Yahvé. Também Jeremias, Germe e Yahu, e outros profetas posteriores que se referem claramente ao Deus Yahvé. Então, a origem do Deus Yahvé é suposta ser da Arábia, especialmente de Edom, Juízes 5, de 4 a 5, quando saístes de Sier, ó Yahvé. Deuteronômio 33, 2, Yahvé veio ao Sinai e de Seir os iluminou. Abacuque 3, versículo 3, Deus virá de Temã e o santo do monte Parã. Devemos lembrar que quando Yahvé aparece no meio da sarça e a Moisés, esta área de Midian, para onde ele havia fugido, e o sogro é sacerdote do Deus Yahvé. O aparecimento desse Deus foi por volta do ano 1300 antes da era cristã, embora outros povos já o adorassem. Edom e esta área, para levar este Deus para tomar o trono do Deus El, eles o assimilaram a este, dizendo que ele era o mesmo que o Deus El, mas apareceu com outro nome em um tempo anterior. Isso significa que Abraão não conhecia o Deus Yahvé quando chegou àquela área de Canaã, pois o mesmo texto diz em Êxodo 6, versículo 3, aparecia Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, mas em meu nome, Yahvé, não me dei a conhecer a eles. Aqui é visto claramente que os patriarcas não conheciam o Deus Yahvé, que eles sabiam que era o Deus El. Israel adorava o Deus El na época de Abraão e o Deus Yahvé ainda não era conhecido. O fato de você encontrar textos que dizem que Jeová falou com Abraão é uma tentativa de esconder esse fato importante. Como Gênesis foi em grande parte reescrito no século 6 antes da era cristã, e eles tentaram esconder esse fato naquela época, quando o monoteísmo já estava avançado. Há muito o que se ver e o que se falar sobre esse assunto. Muito bem, é isso aí, um grande abraço, tchau, tchau.